Fala galera do YouTube, então hoje o vídeo vai ser diferente. Eu vou fazer uma história da Rússia que eu e um amigo meu, Lucas, a gente que criou essa história e a gente vai demonstrar essa história pra vocês agora. Na verdade, eu vou ter que demonstrar porque o roteiro foi nós dois e na história tá sendo eu, então vamos nessa. A história começa com a Rússia. Então, a Rússia vai ser representada conforme o seu tipo de governo. A Rússia, ela faz parceria com, com os três países bálticos, que no caso é Estônia, Letônia e Lituânia. E a Rússia, ela faz uma traição entre esses países. Então, no caso, ela pega esses três países para ela. E ela e a Estônia e a Letônia e a Finlândia, elas invadem um pouco da Lituânia. Então, no caso, elas se unem e afastam um pouco a Rússia da Lituânia. E a Rússia acaba ficando meio que não muito amigável, então ela fica praticamente assim, né? E a Rússia, ela recupera seu território que eles tinham pegado um pouco da Lituânia. E os países bálticos e a Finlândia pedem ajuda à União Europeia e declaram guerra à Rússia. E a Rússia, ela acaba saindo da OTAN e todos os países socialistas se unem. E a União Europeia, ela resolve sair da guerra para não ter muitas discussões e a Rússia não querer meio que dominar, entre aspas, a Europa por completo. E a União Soviética, ela volta ao poder. E a União Soviética, ela ataca com a China o Brasil. Então, ela ataca um pequeno território do Brasil, onde fica praticamente e mais ou menos assim o Brasil, porque, né, ela começa atacando por Pernambuco, então fica um negócio entre capitalistas e comunistas. E o Brasil declara guerra. E ele chama a ONASUL, que no caso são a União dos Países da América do Sul. E eles atacam, eles declaram guerra. E a Venezuela, ela trai a ONASUL. A Venezuela, como vocês sabem, ela é de um partido socialista. E ela trai a ONASUL e declarando e ela entra no Acre entra no Acre. E o Brasil chama Estados Unidos e Canadá. Ixi, calma, eu coloquei coisa errada, desculpa. E o Brasil chama Estados Unidos e Canadá para ajudá-los. Para ajudá-los. E eles conseguem tirar a União Soviética do Brasil. A União Soviética volta para o seu local de origem, né? Porque ninguém suporta comunistas. E e o Brasil pega a Venezuela. O Brasil, no caso, ele anexa a Venezuela. O Brasil, onde o Brasil fica praticamente dessa maneira. E o Brasil, Canadá e a Argentina, os três atacam a União Soviética, entrando nos países bálticos. Então, os países bálticos ficam
Os países bálticos ficam assim devido à ocupação de alguns capitalistas em um território da União Soviética. E o Canadá manda soldados disfarçados para Moscou, onde a União Soviética, a Rússia acaba ficando também assim, e igual a União Soviética, e a União Soviética fica assim durante um período em que eles estão em Moscou, ocupando Moscou. Mas a União Soviética, ela reage aos capitalistas, e ela volta. A União Soviética, ela reage e ela volta a seu país. E metade de Moscou é da União Soviética e a outra metade é do Canadá. Mas a União Soviética pegou Moscou novamente. E ela acabou sofrendo um golpe de estado e ela virou de novo o Império Russo. E a antiga União Soviética, ela volta a ser o Império Russo. E ela tem que pagar dinheiro para todos os países que ela tinha ido contra em sua época comunista. E ela acabou conseguindo tirar o Brasil de sua crise. E foi esse o vídeo. Se gostou, deixe seu like no vídeo e falou!